Lucas 20:35 Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos não mais se casarão nem serão prometidos para matrimônio. Comentários Otávio Rosa. Embora nascer da mesma placenta abraâmica, os irmãos, judaísmo, islamismo e o cristianismo têm maneiras, modos e costumes diferentes sobre a vida após a morte. Para o cristianismo, a vida após a morte se dá por meio de Cristo Jesus, uma vida atrelada à adoração 24 horas por dia ao Deus eterno, onde não mais teremos doenças ou quaisquer outras necessidades que fisiologicamente podemos ter hoje. Mas para que isso ocorra conosco, precisamos restaurar a aliança com Deus quebrada por Adão ainda no Jardim do Éden e posteriormente pela geração pós-Noé, até a vinda gloriosa do próprio Deus, em forma de homem, conforme relatado pelo profeta Isaías no capítulo 53, cerca de 700 anos antes da sua vinda, e tudo o que ali está registrado ocorreu com Cristo Jesus. O judaísmo não creram em Cristo Jesus, por acreditar que o Messias descrito na lei, além de assumir o poder não somente de Israel, também será um líder mundial respeitoso e temido em toda a terra, além do fato de que não conhecerá a morte. Por outro lado, o islamismo são extremamente fiéis às profecias do profeta Maomé, no qual fala sobre Jesus Cristo, contudo não com Deus Supremo e sim como um profeta de seu tempo. Indiferente dos pontos de vista, são casos à parte do que queremos tratar. O cristianismo, esse que dos irmãos fora as que mais sofreu mutações genéticas daquilo proposto pelo seu progenitor, Cristo Jesus. Mudanças essas ocorridas em princípio desde a ascensão de Cristo até o surgimento do primeiro templo em seu nome. Não sabemos dizer ao certo, pois a história não traz muita clareza. Todavia, como se chama a pessoa usada por Cristo para construir esse templo? Quando Davi se propôs em seu coração a construir o templo, o Senhor lhe disse que quem iria construir o templo dedicado ao Senhor seria seu filho Salomão, porque ainda que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, o mesmo tinha suas mãos marcadas do muito sangue, e assim só lhe restou deixar toda a instrução para seu filho. Entretanto, antes da construção da primeira igreja em honra de Cristo Jesus em Roma, como se portavam os seguidores de Cristo? E porque 392 anos depois, Cristo Jesus apareceria somente para fundar a sua igreja em Roma sem que ninguém o visse? Fragmentos mortais dos apóstolos Pedro, Paulo e João guardados neste templo. Primeira pergunta: isso teve aprovação do Senhor Jesus? Segunda pergunta: se foi aprovada pelo Senhor Jesus, que estava à frente das obras de construção, por que somente os três? Algumas dúvidas com relação ao posicionamento da Igreja Cristã Católica, assim como a protestante, não batem com relatos descritivos na Bíblia. Respeitamos a tradição, fonte de conhecimento para nós, porém o Senhor Jesus também respeitava a tradição, todavia não se prendia nela, antes tentava mostrar a verdade acerca de Deus. Não é um templo religioso que pode nos trazer salvação, e sim o sangue de Cristo Jesus. Não é a obediência à tradição que nos livra do purgatório, e sim uma vida plena com Deus por meio de Cristo Jesus. Não é nossa fidelidade financeira que nos fazem prósperos diante de Deus, e sim nossa caminhada após Cristo. Aliás, popularidade essa, que não está atrelada à vida financeira e sim de comunhão com Cristo Jesus. Nenhum templo religioso, quer seja católico ou protestante, sendo ele fundado ou não por Cristo, tem a autoridade de definir sobre o destino de nossas almas. O Senhor Jesus não estabeleceu um padrão constitucional para adotarmos a ele. O que ele nos ensina é: onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, ali presente ele estaria. Templos religiosos iguais os que já existiam em sua época, chamados de sinagoga, e não faria diferença dentro daquilo ensinado por Cristo. Por isso devemos ficar atentos para não sermos enganados. As ideias de que haverá salvação em meio à grande tribulação não passa de fantasias criadas pelo homem a fim de ludibriar uma pequena parcela dos cristãos que não leem a Bíblia, assim como a ideia do purgatório e tantas outras coisas que não condizem com a palavra de Cristo Jesus, contudo existem dentro dos templos religiosos cristãos. A palavra do Senhor Jesus Cristo é clara: quem for achado digno. E como conquistamos essa dignidade? Somente através de Cristo Jesus. Não existe uma outra pessoa capaz de abrir os livros da vida e da morte, senão o Cordeiro de Deus. Não é o Papa, nem o pastor, nenhum outro nome que não seja de Cristo Jesus. Nas mãos dele está o poder da vida e da morte, aos que lhe escolher e for fiéis aos seus ensinamentos, e por ele ser reconhecidos como dignos terá o direito à vida eterna.
que estava esse indivíduo numa igreja cristã católica ou protestante ou nenhuma dessas, congregando somente no nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.